São pontualmente 13 horas e 10 minutos, 13 e 10. Vamos aqui dando sequência, já com a participação da irmã Felipe. Vamos ouvir. Boa tarde, irmã Felipe. Boa tarde, irmã. Boa tarde, JC. Boa tarde a vocês, ouvintes da São Felipe FM. Que bom estarmos aqui mais uma tarde, mais uma vez, para o nosso programa Dica em Saúde, trazendo para vocês algumas orientações básicas para o nosso dia a dia. Boa tarde a todas as comunidades urbanas e rurais que estão em sintonia com esta emissora e a todos vocês, irmãos e irmãs das diversas crenças ou religiões. Muito bem, né? Inclusive, durante a semana, algumas pessoas estavam ligando, cobrando aí, né, algumas orientações. Terça-feira, a irmã Felipe vai estar aqui, né? Então, se ligue na programação da rádio aí, na próxima terça-feira, que você vai estar aí, né, tendo mais informações a respeito de algumas situações. Mas daqui a pouquinho vamos estar falando aqui sobre o Dica de Saúde. Antes do Dica de Saúde, falar um pouquinho sobre o que aconteceu no domingo aí, né? Tivemos aí o evento aí na Igreja Matriz, onde vários ministros aí, né, foram aí. Como é que fala a colocação? Me fugiu agora, nomeado? Não, investidos, né? Investidos, né? Então vemos aí os que renovaram, né? Por mais 2 anos, e os novos que chegaram também. Então, um número agora realmente grandioso, né, irmã? Exato. Então, é motivo de muita alegria para a nossa paróquia de São Felipe Santiago, né? Com esses leigos e leigas no ano do laicato, no ano dedicado aos leigos, estes jovens, senhoras e senhores, se colocarem à disposição da igreja na divulgação do Evangelho de Jesus. Então, foi motivo de muita alegria em que nossas comunidades enviaram seus representantes para o exercício do ministério da palavra, como também a distribuição da Eucaristia nas comunidades. Então, são homens e mulheres, jovens, com espírito de fé, de oração, de confiança em Deus, que se dispõem a ajudar as comunidades, a animar as comunidades na fé. O intuito do ministro, da ministra da palavra ou da Eucaristia é animar o povo de Deus a viver uma fé mais fervorosa, mais ardente nesse Deus da vida. Então a gente quer agradecer de coração a todos e a todas que participaram, né? Foi muita gente mesmo, graças a Deus, né? E a todos vocês que foram revestidos ou investidos dessa nova veste, ou seja, esse novo ministério. Agradecendo aos que exerceram, né, por 2 anos, ou 4 ou 6 anos, né? Teve pessoas que já tinham 6 anos ou mais, né? No ministério, a gente tinha até mais, exercendo essa missão frente às suas comunidades e que agora cessam, ou seja, passa para o novo grupo. Então, o reino de Deus é dinâmico, o reino de Deus não é parado, né? Não é estático, né? Uma pessoa não pode ser um ministro eterno, né? Então, o reino de Deus, ele é movimento. Como esse reino é movimento, a nossa igreja segue essa dinâmica do reino de fazer movimentar as comunidades para que todos tenham a capacidade, a condição de ser missionário. Porque a missão nós não recebemos no dia da investidura, recebemos no dia do nosso batismo. Quanto criança, quem responde são nossos pais e padrinhos. Mas depois de adulto, somos nós que dizemos sim. Por isso, é fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim, também dói depois do não. Então, o sim, às vezes é dolorido, né? Assumir o projeto de Deus, assumir a verdade do Evangelho dói. Você ser coerente com seu testemunho de vida, o ministro e a ministra da comunhão quanto da palavra, são pessoas diferentes. Não é a mesma pessoa. Pela força divina, por essa vida de intimidade com Deus, ele é motivado a ter um comportamento diferenciado. São os melhores, irmã? Não. Às vezes os mais pecadores, né? Os mais frágeis. Conversava hoje com o seu Luiz, aqui na rua, né? Um dos novos ministros, dizia: seu Luiz, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então, Deus chama e depois dá graça. Então, abra-se, queridos ministros e ministras, abram-se a graça de Deus para que vocês possam, durante esses 2 anos, ser essa presença viva de Jesus, motivando a vida de fé das suas comunidades. Muito bem, são pontualmente 13 horas e 15 minutos, 13 e 15. Ainda falando sobre esse assunto, irmã, a senhora falou, né, da questão das atribuições, né, dos ministros, daquela questão de estar animando a comunidade, de estar realmente aquecendo a fé da comunidade. Além desses pontos, quais são aí as atividades que o ministro hoje pode exercer, tanto da palavra como da Eucaristia dentro da igreja? Exato, tanto da palavra como da Eucaristia. Esse pastor, profeta ou profetiza
zeloso pela vida da comunidade, estar atento no cuidado. Faltou uma ovelha? Faltou um membro da comunidade? A questão da visita, de visitar, de se preocupar quando falta um membro na comunidade, estar atento, visitar aos enfermos, as pessoas da comunidade, está motivando as demais pastorais existentes na comunidade, para que possam caminhar. Então, o ministro não é aquele que vai assumir tudo, mas ele vai motivar, é o motivador, o animador da vida da comunidade. Como o da Eucaristia, aquele que vai levar a Eucaristia aos enfermos, aquela pessoa que não pôde ir à igreja por motivo de doença ou pelo fator da idade, não teve quem levasse até lá, é função do ministro, é missão, função não, é missão do ministro ir até lá levar a comunhão. Então, são algumas incumbências que cabem a cada um. E, sobretudo, não esqueçam do zelo pelas pessoas, porque nós não devemos nos preocupar só da igreja estar cheia, mas também estar atento àqueles e àquelas que faltam. O que aconteceu? Então, a visita é de suma importância. Então, o ministro da palavra tem que motivar a sua comunidade, a estudo bíblico, e aí eu chamo a atenção dos círculos bíblicos nas comunidades. Vocês, novos ministros, vê se dá uma sacudida aí, na questão dos círculos bíblicos. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais força encontraremos para vencer o desafio do cotidiano, do dia a dia. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais nos aproximamos de Deus. Então, se nós já temos dificuldades no dia a dia, se a gente não busca conhecer a palavra de Deus, como que vamos sanar essas dificuldades? Só com a força humana, puramente? Então, vocês são esses, os missionários de linha de frente, para estar motivando as suas comunidades a espalhar a palavra de Deus aos quatro cantos deste mundo. Essa citou uma coisa realmente muito importante. Inclusive, o Evangelho dessa semana, semana passada, citava essa questão, onde se tem uma ovelha perdida, onde você tem que ir à luta e buscar aquela ovelha que está fora do rebanho. Então, exatamente, isso. Você pode deixar as 99 e buscar aquela que se desgarrou. E acolher. Fazer a questão do acolhimento. Nós falhamos muito no acolhimento. É preciso a gente estar atento a essas coisas, A pessoa faltou porque faltou. E às vezes nós temos respostas que não são agradáveis, até que fim, hein? A gente não procura saber o porquê. Qual a razão, qual foi o motivo, Qual a razão, o motivo que você não tem comparecido à celebração, à Santa Missa? O que é que houve? E às vezes nós temos atitude de julgamento, muitas vezes, Não estou dizendo que é sempre, mas às vezes acontece. E faltou. O que acontece? Até que fim, hein? Então a gente usa esse tipo de palavrões, que eu diria palavrões, porque acaba machucando o nosso irmão, a nossa irmã. Mas acolher. Que bom que você retornou, que bom que você veio. Estava faltando você. Então, quando falta uma pessoa, falta também mais um membro na comunidade, falta mais alguém para somar nessa corrente de fé. Então, vamos zelar por todas as pessoas as quais nos são confiadas. São pontualmente 13 horas e 19 minutos, 13 e 19, Mais alguma coisa a falar? Vamos agora para o nosso tema, Vamos dar um alô aqui às comunidades que estão em sintonia, parabenizando a todos os ministros e ministras da comunhão e da palavra que foram investidos neste domingo, a todas as coordenações, aqueles e aquelas que já cumpriram o seu prazo de 2, de 6 ou de quantos anos tenham ficado no ministério, mas dizer para aqueles que também deixaram, a missão não para por aí. O reino de Deus está gritando por missionários, por missionárias. O reino de Deus está gritando por pessoas para evangelizar. Então, vocês que deixaram o Ministério da Palavra ou da Eucaristia, busquem na sua comunidade se integrar e continuar demonstrando o seu espírito de fé. Se você deixa o ministério e deixa a comunidade, eu fico me perguntando que ministério você exercia. Então, faça valer o seu ministério se integrando na vida da comunidade. O nosso alô também para a dona Sabina, Justina, no Pique de Retiro, em sintonia com a gente. Ana, a coordenação da Legião de Maria aqui da nossa paróquia, e Detinha, que está nos visitando nesse momento aí na comunidade, no Campo Elísio. Então, a Ana, Detinha, a irmã Catarina, Deusinha, elas estão em sintonia com a gente também, viu? Então, a vocês, o nosso abraço, a você no campo ou na cidade, sinta por nós abraçado. Cadê aqui? Vamos aqui com mais a participação, são 13 horas e 20 minutos. Tem um Vitalinho aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando?
É Mari do Retiro. Mari do Retiro. Tudo bom, Mari? Tudo bem, graças a Deus. Que bom ter sua participação aqui conosco, viu? Tá bom, obrigada. Pronto, quer falar com a irmã Filipa, hein? Que eu queria parabenizar ela, né, por esse programa que ela está fazendo. É muito bom, né, orientando as pessoas, as famílias. É muito bom. Que Deus dê muitos anos de saúde a ela, que ela continue nessa firmeza que ela vem seguindo, que é inspirada por Deus. Amém, Mari. Que Deus continue derramando bênçãos na sua vida. Mari é da comunidade do Pequi Retiro e eu fico feliz que há pouco tempo que ela começou a participar assim, mais firme da comunidade, já está cantando, viu? Participando da equipe de liturgia, animando nas celebrações. Então, Mari, que Deus conserve assim cada vez mais, apaixonada por Jesus e pela sua missão, ajudando a sua comunidade a crescer cada vez mais na fé. Parabéns para você também, muitas bênçãos, muita luz para você, sua família e toda a comunidade. Ao João, Cosme, Érica, a mais jovem ministra da comunidade, que é a Érica, ministra da Eucaristia. Então, a vocês, o nosso abraço, o nosso apoio, as nossas orações. Muito obrigada e que Deus te dê muitos anos de vida e saúde também. Eu também fico muito feliz, né, de tanto na participação de cantar, como o salmo mesmo, que eu gosto muito, vou me aprimorar mais para poder fazer bonito para Jesus, porque nós não temos que fazer bonito para os outros, nós temos que fazer para Jesus, não importa, o importante é Deus. Então é isso aí, né? O que tiver ao meu alcance, eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai me iluminar cada dia mais e eu vou fazer bonito para Ele. Obrigada, Mara, pela sua participação, viu? Tá bom, obrigada e tenha uma boa tarde. Estou aqui ligadinha, trabalhando, mas ouvindo. Muito bem, vocês aí trabalhando, mas ligados na São Felipe FM, porque aqui o Dica em Saúde, você participa. Parabéns aos homens do Terço dos Homens. A vocês também sintonizados com Maria e conosco, somando nessa missão do Evangelho de Jesus. Tá bom, amém. Obrigado, tchau. Obrigado também a Mari aí participando aqui com a gente. São pontualmente 13 horas e 22 minutos, 13h22. Dando sequência aqui na nossa programação. Tem muita gente que mandou mensagem pelo zap aqui, né? A dona Antônia Oliveira, cadê um abraço para a irmã Filipa? Mandou uma foto aqui, deixa eu ver quem é essa foto aqui. Olha o pessoal, todo mundo junto aqui com o bispo. Luiz Evandro também é ministro agora, né? Então Luiz Evandro também aqui junto aqui. Alô, dona Antônia Oliveira. Um abração para a senhora, tá na escuta. E tá abraçando também a senhora, irmã Filipa. Obrigada, Antônia. Um abração para você também, Luiz Evandro e aos demais que já foram citados nesse momento. Obrigada pela sua contribuição e participação. E tá na escuta também aqui ouvindo nossa programação, o Padre Walter, né? Tá ouvindo a programação. Um abraço para o Padre Walter. Ele também disse assim: eu estou na escuta. Um abraço aí, né? Para o Diácono Edson, que também está aqui ouvindo a programação, viu? Muito bem, Edson, o nosso mais novo diácono. Parabéns, Edson, por você estar aqui com a gente, somando com o nosso pároco, Padre Walter, né? Nessa missão de fazer com que a palavra de Deus chegue aos 4 cantos desta cidade. Então, valeu, Padre Walter, aquele abração do coração. Eu tenho um deles, participação dele também aqui. Cadê o senhor, Padre? Isso. Liga aí mais para a gente também aqui, né? 36283446, né? Traz sua participação aqui conosco também, aqui dentro do Dica em Saúde, falando um pouquinho aí, né? A saúde, ela acaba abrangendo aí todo um contexto, né, irmã Filipa? Exatamente. E hoje, justamente, falando nesse contexto de saúde, pensei da gente trazer, né, que não foi possível no programa passado, um tema que não é tão conhecido ao falar, mas que é o momento, a situação de muita gente, é a questão da imunidade, né? Falar em imunidade, é isso que eu questionava. E eu ia até falar com a senhora, mas que a senhora estava vendo meus pensamentos aqui, né? E foi quem? A Raimunda da Santa Luzia, se não me engano, ligou na última semana. Eu passei uma matéria aqui falando sobre essa questão da virose, né? Essa gripe que está aí realmente assolando e que, né? Segundo o índice, a nível de Brasil, quase 800 pessoas aí já foi a óbito em relação aí, principalmente a questão da H1N1, né? HN1. Então aí foi uma coisa, aí o número ficou realmente preocupado. Aí, cadê a irmã Filipe chegar aí, mandar fazer uma explanação maior, quais são as que nós temos aí, né? E a irmã Filipe está aqui no dia de hoje para falar um pouquinho aí, né, a respeito aí, né, da questão da imunidade. Isso, então essa questão da imunidade orgânica, né, que é o quê? A imunidade é o nosso sistema de defesa, né? E esse sistema de defesa nosso, essas células que nos defendem, muitas vezes elas são atacadas por vírus, bactérias, fungos. E aí esse sistema atacado por esses vírus, bactérias e fungo, ele fica fraco. Aí a pessoa gripa com muita facilidade, né? Muitas crianças gripadas, né? É vírus daqui, vírus da colar, né? Em todo canto é vírus, porque é virose, mas a gente não explica talvez o que acontece isso, né? Então, esse sistema de defesa orgânica nosso, que as nossas células de defesa atacadas por vírus, por bactérias e por fungo, deixa o nosso organismo fraco. E aí, qualquer
enfermidade a gente pode desenvolver por conta desse organismo fraco, né? Então, o nosso sistema de defesa ele é formado por células, pela medula óssea, né? E por células gânglios, né? Os gânglios nós temos nas axilas, glândulos inguinais. Então, esses gânglios formam os nossos sistema de defesa, juntamente com outros tecidos que não vou explicar para vocês em detalhes, né? Em miúdo essas coisas, né? As amígdalas. Nós temos as pessoas que fazem cirurgia de garganta, de tireoide, quando tira as amígdalas, são pessoas que ficam com a defesa orgânica baixa. Qualquer coisa, probleminha de saúde está baixando a imunidade, está ficando debilitado, porque ao retirar a glândula, você retira seu sistema de defesa. O sistema de defesa fica diminuído. E daí, qualquer gripe, a pessoa está logo se entregando, arriando, né? E aí, o nosso sistema de defesa, eles são formados justamente para nos proteger, já está dizendo de defesa, né? Para nos defender das doenças. E aí, professor Carlos, você também participa, Carlos, aí professor de violão, me dizia há pouco instante lá na aula: irmã, sabe por que eu demoro de gripar? Porque eu tomo Guaraná em pó. Eu sou descendente de índio, e como descendente de índio, nós temos alguns costumes tradicionais de defesa orgânica. Interessante, viu? Isso foi uma aula que eu escutava agora com o professor Carlos do violão no salão paroquial. Então, é preciso cuidar do nosso sistema de defesa. Por que enfraquece o nosso sistema de defesa? Em primeiro lugar, o que enfraquece o nosso sistema de defesa orgânica é o fator que falava no programa passado, emocional. O fator emocional abalado com, por exemplo, ódio, rancores, raiva, medo, angústia, insegurança, isso aumenta a adrenalina no nosso sangue, né? Aumentando a adrenalina no nosso sangue, que é também um componente estressante, a gente vai desenvolvendo doenças, né? Por isso, as pessoas que sofrem frequentemente com infecções têm sua imunidade baixa. Aí você vai, o médico faz exame e diz: você está com imunidade baixa, está tendo infecção urinária constante, infecção de garganta, infecção daqui, da colar, né? Sei lá. Isso por conta da imunidade baixa. Então, é preciso ver o que fazer para recuperar esta imunidade. JC? São pontualmente 13 horas e 28 minutos, 13h28, né? Então a coisa realmente é preocupante. A senhora citou já aqui um dos itens aí que o nosso amigo aí, né? Catingueiro utiliza, né? Para poder recompor. Agora, o que fazer para recuperar assim, dessa questão da baixa imunidade, irmã? Então, um dos fatores que vai ajudar a recuperar a nossa imunidade orgânica é os fatores de ordem física, mental, psíquica e espiritual. Quando a gente tem uma vida de intimidade com Deus, tranquila, uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus. Quando a gente busca fazer atividade física, como por exemplo, 0800, a caminhada, buscar ler livros agradáveis, assistir às vezes um filme que descontrai, não só aqueles filmes de terrores, né? Sobretudo na hora da refeição, tem pessoas que às vezes ligam a televisão e vai assistir uns filmes pesados na hora da refeição, e aí, em vez de ter uma boa digestão, vai ter uma má digestão, não vai absorver as vitaminas dos alimentos e depois acaba tendo um desequilíbrio orgânico. Então, as pessoas felizes, como diz, elas não adoecem. Porque tem algum livro de Dr. Márcio Bom Tempo que diz: quem ama não adoece. Então, são afirmações de alguns médicos, sobretudo americanos, como tem brasileiro, tem dito isso, mas que não significa que as pessoas que amam não tenham algum problema de saúde. Mas quando a gente se ama, a gente vive melhor, porque a gente vive de bem com a gente mesmo, de bem com o outro, de bem com a natureza, com o universo. E as pessoas que andam, eu dizia, emburrada, enfesada, né, carrancudo, né, levando tudo nas pontas, né, como diz o ditado, na ponta da faca, né, toma lá de cá, essas pessoas têm uma qualidade de vida inferior. Né. É complicado, né? Até pode ter uma questão social elevada financeiramente.
mas sem qualidade de vida saudável, né? Então, esses fatores é o que faz mais enfraquecer a nossa imunidade, né? E o que pode ajudar a recuperar, nós temos alguns recursos naturais, é o que a gente gosta de dizer para vocês, né? Além do que já desses conselhos na questão emocional, na questão psicológica e espiritual, essa vida de bem com os irmãos enquanto vida em sociedade, de bem com Deus na questão espiritual, né? E no ser emocional, a gente pode estar utilizando de outros meios fitoterápicos a partir da natureza, né? Outros recursos que podem nos ajudar, como por exemplo a geoterapia, a aplicação de argila na região do peito, né? Entre o peito, fazer a aplicação de argila ajuda a elevar a nossa imunidade. Algumas plantas que também podem contribuir para elevar a imunidade: o angico, né? O cipó azougue, cipó mil-homem, ou conhecido popularmente como jarrinha, graviola, o ipê roxo ou pau d'arco, né, que é a mesma coisa, a trapoeraba, que é aquela percatinha de São José que a gente chama, marianinha, roxinha, que a gente tem no quintal, como que fosse mato, né? Então, trapoeraba também, unha de gato, que é o cipó de gato, a mesma coisa, né? E a copaíba, o óleo de copaíba. São algumas plantas que podem estar ajudando a elevar a nossa imunidade orgânica. Muito bem, então aí, né, a gente trazendo aí já também dentro do campo, né, dos cuidados, como a irmã trouxe aí em relação a essa questão, né, de você estar bem, né, primeira coisa, tem que, antes de buscar qualquer medicamento, você estar bem, tanto fisicamente como espiritualmente. Exatamente. Essa liga, né, irmã, essa união aí faz realmente a força que o pessoal fala, né. Exato, porque eu digo assim, eu dei a minhas terapias o nome terapias integradas. Não existe uma terapia que cura tudo que o resto não presta, não existe. A gente integra as terapias, então, para ter uma imunidade elevada, precisa integrar os cuidados, né? De que o espiritual, de que o mental, de que o social, que é a convivência com os outros, esteja bem. Para nos libertar, nos prevenir dos estresses. Porque o estresse, além de baixar a imunidade, pode levar a um AVC, um ataque cardíaco, né? E muita gente infartando aí, né? Preocupante, né? Muita gente infartando, e um dos fatores é a questão do estresse, né? E essa correria pela sobrevivência, né? Por ter mais, ou por, não sei, às vezes pessoas querem competir na questão social, né? O JC tem 2 carros, não tem que ser igual ao JC, porque eu quero 2 carros também, né? Então essas corridas, essas competições, que às vezes nos tira a qualidade de uma vida saudável. E a gente acaba nem sequer aproveitando no final dessa correria toda, né? Até mesmo porque esse é um ponto agora importante. Eu estava na Escola de Maria na última quarta-feira passada, fazer esse dia de manhã, discutindo sobre isso. Até mesmo porque a gente não somos donos de si, a gente não tem uma previsão de não, eu vou deixar que amanhã eu vou resolver. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo ou não. Se dizer assim, olha, você vai ter que partir hoje aí. Exato. Como é que eu vou me redimir das minhas situações ou alguma coisa nesse sentido para amanhã? Então, como é que eu vou planejar o futuro? A gente não pode parar no tempo também, né? Aquela questão, mas não podemos fazer assim, andar sempre naquela questão em pó de realizações, como você falou assim, de que eu vi alguém ter, eu também quero ter, não é bem por aí, né? Uhum. Exatamente. Então, queridos ouvintes, é bom que a gente trabalhe para fortalecer e aumentar a nossa imunidade. Fortalecendo o nosso organismo, a gente vai estar aumentando a nossa imunidade. Tem também, diz que é o filho branco da mãe natureza, que é o alho, né? O alho é um dos também que estimula os macrófagos. Que bicho é esse, irmã? Macrófagos são células de defesa. E o alho, ele estimula a produção da célula de defesa e as células que são malignas, que são nocivas, que prejudicam a nossa saúde, que traz doenças, elas acabam morrendo por conta do uso do alho, como também o mamão, né? Comer constantemente o mamão fortalece o sistema de imunidade, cenoura,
Tanta coisa tão simples que a gente tem, né? Então, mamão, cenoura, não está tão cara, uma cestinha de cenoura, R$2, né? Final da feira, R$1, por aí vai. Você pode plantar também no quintal, comprar semente e plantar para ter em casa. Então, de preferência, cenoura crua ou suco de cenoura com laranja também vai ajudar, viu? O óleo de copaíba também, você ingerir após o almoço. De que forma, irmã, vou ingerir esse óleo? Olha, primeiro eu gosto de fazer a avaliação nas pessoas, não gosto de dar receita sem avaliar a pessoa para saber se pode ingerir o óleo ou não. Mas o mamão, o alho, a cenoura, o uso da argila você pode fazer tranquilamente, que é seguro, como também outras ervas que eu já coloquei para ajudar a fortalecer a nossa imunidade. Em relação a essa questão de ter facilidade, né, de tá tendo aí baixa imunidade, a questão de idade, isso influencia também? Tem algum tipo de influência nesse sentido? Sim, porque por exemplo, a criança e o idoso, para baixar a imunidade é muito fácil. Primeiro, porque a criança tem aquela dificuldade de alimentação, né? Já tem criança que as mães fazem tudo para tentar alimentar esses filhos, e às vezes a criança tem uma dificuldade alimentar. Ou por alguns vícios de ficar dando coisinhas e na hora da alimentação correta de verdura, as crianças às vezes rejeitam. Idosos, né? Debilitados, que às vezes têm dificuldade de se alimentar, né? Sobretudo o uso de verdura, de frutas, a questão de atividade física, como a caminhada. Então tem muitos que têm essas dificuldades de exercer, né, esses cuidados, e aí acaba ficando mais susceptível o idoso quanto a criança. Mas não vou dizer que os jovens também não têm imunidade baixa não, viu? Tem muitos jovens que fazem um cachorro quente com almoço, e aí? Aí não tem como. Qual o alimento? Qual a vitamina? Saco vazio não fica em pé, né? Então saco vazio não fica em pé. Que alimento, né? Você almoça, é um cachorro quente e às vezes um copo de Coca-Cola. Meu Deus. Então, não está preparando a sua defesa orgânica para quando vier os vírus e bactérias, encontrar sua porta fechada e voltar, né? Então aí vai entrar mesmo. Entendeu? Então, saber se alimentar certo, na hora certa, almoçar bem direitinho, né? Tomar café pela manhã bem direitinho o seu café, né? À noite que a gente deve comer menos, né? Porque à noite a gente não vai trabalhar muito para fazer esforço físico, não vai queimar caloria, e aí não deve dormir com o estômago cheio, empaturrado, como diz, né? Mas buscar uma alimentação equilibrada, mais saudável. Quanta gente que vende a batata, vende o aipim e compra pão. Meu Deus, eu fico, né? Vende a batata, vende o aipim, compra pão. Vende a galinha. Inversão louca, né? Inversão louca dos valores naturais. Naturais. Né? Vende a galinha caipira e compra a galinha de granja, porque eu não gosto da de caipira. Ou vende ovo de quintal ou comprar ovo de granja? Vende ovo de quintal e compra de granja, porque uma placa com 30 ovos é R$9, R$10. Meu Jesus, minha gente. Pelo amor de Deus. Enquanto uma dúzia de caipira é R$10. Né? É brincadeira. Quer dizer, você sabe do valor do ovo de caipira e você inverte os valores na questão do uso, né? Usando de caipira ao invés de usar o de granja ao invés de usar de caipira. Então, são cuidados que você pode ter uma qualidade de vida e viver mais com menos doença, se a gente seguir mais ou menos. São simples detalhes de mudança. Simples. Exemplo claro, a gente lembra que há tempos atrás, o que acontece? O bolo em casa, a gente pegava bolo de empinha, bolo não sei o quê. Hoje aquele bolo pronto, né, bateu a farinha, me fez aquela mistura, botou ali, agora o bolo está pronto. Vamos aí, bolo de 10, bolo de 15, ninguém quer ter o trabalho de fazer mais um bolo, né? É verdade. Então a gente acha que facilitou, porque a coisa melhorou, né? Que bom que é mais fácil hoje. Quanto à qualidade de produto e para a nossa saúde, a gente só tem perdido, né? São tanto conservante que hoje é colocado, né, nessa alimentação, e os agrotóxicos é um dos trem que diminui a nossa imunidade orgânica. São os agrotóxicos colocados nos alimentos, são os conservantes colocados nos bolos, nos produtos que são feitos, né? E aí a gente diz assim, eu vou comer o que é caseiro. Tem que saber o que é caseiro. Eu sei o caseiro que eu faço na minha casa, né? Ou se eu como na casa de um amigo conhecido que eu sei que ele fez em casa. É complicado, né? Então, gente, são várias formas hoje que a gente está ingerindo tanta droga, que não é só a droga cocaína, maconha, mas são as drogas que são ingeridas nos nossos alimentos, nos produtos, na nossa roça, que a gente bota tanto agrotóxico, tanto veneno para a planta sair rápido, poder crescer rápido, e essa rapidez tem reduzido a vida de muitos brasileiros, inclusive aumentado e assustadoramente o índice de câncer. E o índice de câncer não é coisa voando nos aires não, viu? Não é nem um bichinho dos ares que vem voando e pousa na gente e vira o câncer, não.
é aquilo que está sujando o nosso sangue, que está matando nossa célula de defesa. E boa parte estão nos agrotóxicos. Ainda falando dessa questão, algumas pessoas ainda têm dúvida, irmã, inclusive na última, foi segunda-feira, e algumas pessoas ligando aí, questionando sobre a questão da própria vacinação, né? Muitos dizem, não tomo porque eu tenho medo, pode criar uma reação, isso, aquilo, outro. É um meio também que é propagado, virando na televisão, e sempre divulgando aí que ainda estava o número realmente muito baixo, né? Do que deveria ser. A senhora vê também como método eficaz essa questão aí da vacina também nessa contribuição em relação aí a esses vírus? Sim, as vacinas são eficazes quando que usada no tempo certo, de forma correta. Porque, por exemplo, se você já está gripado com uma virose, uma determinada enfermidade, você não deve fazer o uso, porque aí você pode ter consequências após o uso. Então, no caso do uso da vacina, não pode estar gripado, né? E outra coisa, por exemplo, você toma a vacina ou outra substância de prevenção, e se você está com esse vírus lá incubado, ele pode aflorar. E aí isso tem acontecido com as pessoas. Quando toma vacina e tem a reação, fica com medo, porque tomou e piorou. Não é que piorou, o vírus estava lá e a tomar vacina alertou aquele vírus. Então, a gente buscar se informar das coisas, vai no posto de saúde, procura o setor de enfermagem, as enfermeiras, procura explicação para tirar esse medo, né? Daquelas práticas que são apresentadas como prática preventiva de saúde, porque justamente o que a saúde deve preocupar-se é da prevenção, prevenir para não adoecer. Agora, se você já está doente e vai tomar, é bom ter cuidado, isso aí sim. As pessoas estão mais preocupadas com o ponto curativo, não? Chegou lá já com um problema sério, você vai curar aquele, né? Você deve fazer uma bateria de exames anualmente, para ver como está hemograma geral, glicemia, colesterol, como é que está, minha célula de defesa. Então, nós não nos preocupamos de fazer um exame como preventivo, a gente só vai fazer quando está na pior, né? Então, é preciso também fazer os exames como prevenção, como preventivo, como exames laboratórios. Esses exames é necessário, mas aí prevenir a criança de andar descalço, sobretudo nesse período de chuva, com os pés na lama, porque aí os vírus vão aproveitar e entrar pela planta dos pés dessa criança, né? Evitar ficar muito exposto ao frio final da tarde, porque ele pode ter um resfriado, baixar a imunidade e a criança pegar uma broncopneumonia, como também o idoso. Evitar os banhos final da tarde, tanto a idoso quanto a criança, minha gente. Às vezes a gente acaba morrendo até por muito excesso de limpeza, às vezes, tá? Não estou dizendo que não é para dar o banho, mas evitar banho frio final da tarde, tanto idoso quanto criança. Porque já são pessoas que têm uma defesa não tão... fragilizada, né? Fragilizada. E se a gente ainda faz esses cuidados fora de hora, a gente acaba causando um problema para a vida deles. São pontualmente 13h43, 13h43. O irmão Filipe trazendo aí o Dica de Saúde dia de hoje. Algumas outras citações também em relação à questão que ajuda na questão da imunidade, o própolis. O que a senhora tem a dizer a respeito da questão dessa temática? O própolis também é um dos que a gente sabe que o própolis é preparado da própria abelha, né? Mas ele é uma substância vinda das abelhas. E ele é formado por ceras e resinas, né? O própolis. Ele é feito a partir de ceras e resina produzido pelas abelhas. Então, ele é ótimo na questão da defesa. Ele é antimicrobiano, né? Para micróbios, para bactérias. Ele é natural. Então, não tem uma contraindicação quanto ao uso do própolis. Tem a indicação, não a contraindicação, né? E aí... ele é muito utilizado como medicamento popular no tratamento de várias enfermidades. A principal função do própolis é fortalecer o sistema imunológico. Bom que vocês saibam disso. A principal função do própolis, como nós estamos tratando do tema hoje da imunidade orgânica, o própolis, que é feito de resina e cera das abelhas, ele tem a função de fortalecer o nosso sistema imunológico, atuando na prevenção de diversas doenças, né?
como infecções, estomatite, inflamação no estômago, amigdalite, que é inflamação das amígdalas, gengivite, inflamação das gengivas, as hemorroidas, né? Problemas dermatológicos, que são problemas de pele, manchas na pele, infecções respiratórias e também urinária, o próprio ajuda. Gente, cicatrizante. Então, ele tem uma infinidade de riqueza. Basta dizer que ele ajuda a fortalecer o nosso sistema imune. Então, é bom que a gente aprenda a consumir o própolis para estar elevando a imunidade. Muita gente com problema de garganta, com infecção de garganta, com gripe que vai e vem, recorrente, gripe que vai e vem, né? Pensa que está bom, a gripe volta. Então, ele é das substâncias que ajuda na questão de elevar a nossa imunidade. São pontualmente 13 horas e 46 minutos. Falando dessa citou a questão de abelha, as pessoas às vezes citam que para o próprio sistema da nossa é bom a questão do mel da abelha, para caminhar, que ajuda a respiração e tal. É tanta coisa que o pessoal cita. E contribui também realmente essa questão do mel da abelha? Contribui porque o mel é energético. Né? O mel ele está dentro de um dos componentes energéticos do nosso organismo. Então, se ele faz as nossas energias, ele ajuda também na questão do intestino, né? Se você não tem problema de diabetes, uma colher de mel em jejum facilita aquelas pessoas que têm prisão de ventre. Também o mel com aveia em flocos, banana da prata, comido à noite, antes de deitar, ajuda tanto na prisão de ventre como na redução do colesterol. Eu disse mel com aveia em flocos e banana da prata. Irmã, mas banana prende, mas o mel e a aveia que vai favorecer soltar, minha gente. Então, por favor, né? Então, foi bom você citar essa questão aí, né? Da questão da banana. O pessoal, não, que a banana de tal forma é bom. Outros que a senhora disse que já acaba trancando mais o intestino, né? Não, a banana pura. Mas se você faz o uso da banana com aveia em flocos, você facilita, ou a banana com um pouco de mel por cima, você facilita a liberação do organismo, né? A liberação do intestino. Outra questão que ajuda a liberação do intestino, como também levantar a imunidade, é o iogurte natural. Mas eu não estou dizendo iogurte adoçado, natural. Você pode adoçar em casa com mel de abelha. Esse iogurte, ele tanto ajuda a levantar a nossa imunidade, como ele ajuda a liberar o intestino. Olha aqui, que beleza, né? E muita gente já gosta do iogurte, né? Mas natural, viu, JC? Natural, né? Você que gosta... Sim, como é que nos mercados se encontra? Sim, tem o natural. Você compra o natural, aquele que não contém açúcar, que não é fermentado, né? Ele já vem dizendo natural, ele não contém açúcar. E tem pessoas que fabricam em casa o próprio iogurte, né? Tem pessoas que conseguem fabricar em casa. Mas se não, você compra aquele natural sem adição de açúcar e em casa você incrementa com mamão, com aveia, com mel, banana, aí você faz o seu coquetel como você desejar. Na verdade, o problema da imunidade está na questão da alimentação, né? Tem uma alimentação realmente equilibrada, bem balanceada, como você citou aí, já está praticamente isenta, né? Essa questão da imunidade, né? Exatamente, uma alimentação balanceada, onde tem a cuscuz, o uso de feijão, de verduras, consumo de frutas. Então, são coisas que ajudam a prevenir o nosso sistema de defesa orgânica. É uma coisa muito, realmente, que foi muito bem tocada no dia de hoje, essa temática pela irmã Filipa, né? Muitas pessoas hoje já estão com a idade avançada que precisam ter esses cuidados, às vezes não sabem como prevenir, né? Então, hoje, a dificuldade nossa é essa questão das orientações, essa questão da formação que a gente não temos em relação aí a ter realmente um hábito alimentar e ter esses cuidados com... A gente se preocupa com tanta coisa e esquece de si, né? De cuidar de si, da nossa própria matéria, né? É verdade. E quanto à questão do própolis, você pode estar fazendo uso até de 10 gotas diariamente. 10 gotas na água, hein? Não puro. Você põe na água, uns 2 dedos de água, umas 10 gotinhas de própolis e pode tomar diariamente como prevenção. E no caso, você pode, a capacidade de encontrar também, né? Não tem dificuldade, né? Outra coisa, própolis sem adição de açúcar. Porque se for diabetes, meu vizinho, e aí? Então, o própolis natural, não o própolis com adição de açúcar, ok?
São pontualmente 13 horas e 50 minutos, o tempo passa voando, né? Chegamos aqui para a reta final, aqui nossa programação com essa temática de hoje, falando aí sobre a questão dos cuidados em relação à prevenção à imunidade. Então, um tema realmente importante que afeta aí tanto a criança como também o público, principalmente o público idoso. Além, como a irmã falou, se você tinha uma alimentação bastante equilibrada, qualquer um pode estar passando por essa situação, né? Como ela falou, você vai se alimentar de cachorro quente com um copo de refrigerante, aí não tem santo que resolva o problema desse camarada, né, irmã? É verdade, então não tem imunidade que se resolva se você não sabe se cuidar. Só para repetir algumas plantinhas que tinha citado antes, né, para questão da imunidade, né, levantar a imunidade. Exato, que é o angico, graviola, então preferir o suco da graviola ou o chá da folha da graviola também contribui, como também ela reduz o açúcar, né? Sabe disso, a graviola. Então, se tem o açúcar baixo, tem que ter cuidado no uso da graviola, ok? O ipê roxo, que a gente chama de pau d'arco, a trapoeraba, o cipó de gato ou unha de gato, né? O óleo de copaíba, sobretudo o óleo de copaíba se a pessoa tem problema de alguma inflamação, infecção, algum ferimento, né? Dores de coluna, obesidade, pode estar fazendo uso, gastrite, do uso do óleo de copaíba. Também pode estar fazendo, mas de que forma? Tomar, se você pesa 50 quilos, você vai utilizar 5 gotas de óleo de copaíba em 2 dedos de água após o almoço. Se você pesa 50 quilos, é 5 gotas, ou seja, é uma gota para cada quilo, para cada 10 quilos de peso. Uma gota para cada 10 quilos de peso. Se você pesa 50 quilos, são 5 gotas que você vai usar em 2 dedos de água após o almoço. Então, tudo isso tem que ser realmente, tem que ter bastante atenção, né? Na hora, não haver o descontrole, em vez de realmente ter a eficácia na questão da medicação, não trazer prejuízo também, né? Exatamente. E nós estamos aqui com esse Dica em Saúde, de fato, fazendo esse momento um momento missionário, né? Um momento de missão pela vida, missão através da saúde, para que ajude a você, a sua comunidade, a redescobrir uma forma mais saudável de cuidar de si e também ajudar outros a se cuidarem. São 13 horas e 52 minutos, 13h52, caminhando para a reta final da edição de hoje, né, irmã? Momentos finais aqui, né? A irmã vai trazer alguma reflexão também, ou algo mais ainda relacionado a esse tema, né? Vamos deixar aqui nosso microfone de antemão aí, né, à disposição da irmã, né? Para fazer seus comunicados também, e mais um bloco de alô para as comunidades que começou na abertura, só que no decorrente, vai lembrando que não lembra todo mundo, é bem complicado também para lembrar todo mundo na hora, né, irmã? Exatamente. Mas como o programa nosso aqui é aberto, você participa, você pode ligar, pedir seu alô, direto, porque né? É impossível a gente lembrar de todo mundo, não é? Mas você receba, sinta-se abraçado por a gente, mas pode estar ligando e contribuindo. Da rádio, tem nosso WhatsApp também. Pode estar tirando suas dúvidas, se eu não souber na hora, eu trago no programa seguinte, e aqui a gente vai tentando se ajudar, porque o Dica em Saúde, você participa, você faz acontecer. Mas aí, na nossa alô, a turma da saúde, o pessoal que trabalha no CAPS, nos postos de saúde do nosso município, no hospital, para que a cada dia sejam mais pessoas comprometidas com a vida. Nós estamos aí tentando fazer nos postos de saúde a horta suspensa, né? Horta viva, medicinal, suspensa, para ir motivando o nosso povo a resgatar a utilização da fitoterapia, dos remédios caseiros, com qualidade, acompanhando, né? Um alô às nossas benzedeiras, rezadeiras, que também contribuem nessa área da saúde. A gente esquece às vezes, né, das pessoas, né? Então, as benzedeiras, como a gente diz, as rezadeiras, aquelas que rezam, que ajudam as pessoas a recuperar das suas... E que cada dia que passa tinha diminuído, né? Que antigamente pensava tanta reza do vento, reza não sei de quê, reza e tal. Hoje, para você arrumar uma pessoa que saiba rezar hoje, tá um negócio meio complicado. Pouquíssimas pessoas hoje que você encontra ainda que continua ainda manter essa tradição familiar, né? Então, a gente precisa estar recuperando esses valores, né? Valorizando. Presenciava semana passada uma senhora que chegou aqui na cidade de São Felipe, gritando com uma dor no pé. Ela levou uma furada por um espinho, essa furada inflamou e aí vermelhou a perna, inchou. E ela chegou na casa de uma vizinha aqui na cidade, veio da zona rural, gritando, mas ela gritava tão forte com a dor na perna e que a perna estava chuchando. E aí umas senhoras vieram em socorro dela, rezaram,
E depois que terminou de rezar, vocês acreditam em Deus, não nas palavras da irmã Filipa, mas eu estava lá, presenciando a situação. A mulher mexeu o pé. E do momento depois da oração, a mulher não mais gritou. Vendo aí? E aí fiz a aplicação de argila nesta senhora. Ela foi para casa, isso 5 da tarde. 8 da noite fui até lá, troquei o cataplasma de argila. E no dia seguinte essa senhora foi na minha casa, andando. E disse, irmã, eu vim aqui para agradecer. E ela foi andando. Então, irmã, a ferida não estava sarada, mas aquele inchaço, aquela vermelhidão, aquela chuchada que ela estava sentindo, ela já voltou para casa melhor, tanto que foi na minha casa andando para agradecer. Então, são práticas que a gente está recuperando e que a gente precisa estar valorizando, porque a medicina não começou no hospital não, gente. Mas é isso que eu ia abordar com a senhora aqui agora, né? Porque quando a senhora citou aí, eu não sou tão idoso assim, mas a gente lembra a coisa de 30, 20 anos, 25 anos atrás, o que acontece? Não tinha esse amparo da área da medicina que existe hoje. Todo Exato. mundo era as ipelas que tinha, não sei o que lá, tudo era rezador que resolvia era lá. Erisipela, justamente, e foi o caso dessa senhora, foi Erisipela, né? Que tinha passado, mas no entanto, ela... No outro dia já não tinha mais vermelhidão nem nada, nem dores. Então, recuperar nosso amigo Icau da Folha, né, que tem o seu trabalho também com as raízes, com as ervas, que também ora, reza as pessoas. Gente, usar o nome de Deus para fazer o bem. O que faz o mal é quando eu uso o nome de Deus em vão, né? Quando eu uso o nome de Deus para desfazer, para maltratar, para denegrir a imagem do outro. Mas quando eu uso o nome de Deus para ajudar o outro, essa energia penetra e restaura. Então vamos dar esse nosso alô também, quero dar aos raizeiros, as rezadeiras ou benzedeiras, como a gente chama, que são pessoas também que estão aí e que devem estar inclusas no sistema de saúde. Né? Tantas pessoas, as parteiras mesmo, né? As hoje parteiras. caiu no esquecimento. Eram segmentos assim que deveria ter assim, né? Se manter essa memória viva, realmente ativa, porque exatamente, fez muito, né? Exatamente. E às vezes a gente vê as vidas morrendo hoje dentro dos hospitais, com todo aparato da tecnologia, não é? E nas parteiras não tinha esses conhecimentos, nem esses aparatos de ferramentas, e conseguia fazer seu trabalho. Então a gente quer dar o nosso apoio a esta classe que às vezes fica nos bastidores, né? Nos escanteios, nos bancos de reserva e que não são vistos por nós, que não são valorizados, mas que saem por aí restaurando e recuperando muitas vidas. Com certeza. São 13h57, 13h57, mas eu agradecer a irmã Filipa pela sua participação em mais um quadro aqui, Dica de Saúde, irmã. E deixar nosso microfone aí para os seus cumprimentos finais aqui, estamos caminhando da reta final, porque a pouquinho o Matheus Gonçalves chegando aí com Tarde Interativa. Muito bem, agradecer a vocês pela paciência, pela participação no nosso programa, porque aqui você participa, você interage, e reforçando de que a nossa imunidade orgânica, nossa defesa do organismo de tantas doenças, passa pela ordem física, mental, psíquica e espiritual. Por isso, não descuide do seu cuidado emocional, não descuide do seu lado espiritual, da sua sintonia com Deus, de buscar força em Deus, ter seu tempo de oração pessoal, seu tempo de conversa com Deus, antes de sair para o trabalho, ao regressar do seu trabalho, antes de deitar, está sempre buscando agradecer e colocar-se na presença de Deus, para que Deus lhe fortaleça, lhe restaure, lhe restabeleça, que possa fluir cada vez melhor no seu trabalho do dia a dia, a partir da força recebida de Deus. A fazer as atividades físicas, a questão da caminhada, que a gente está sempre incentivando a caminhada, o uso da água, tomar água, mesmo sem querer, mesmo com frio. Queridos irmãos e irmãs, tome água, porque os seus rins agradecem, a sua pressão sanguínea vai também equilibrar. E muitos hipertensos porque não tomam água. Então vamos favorecer uma saúde equilibrada de mente, de corpo e de espírito. É assim que nosso Deus quer. E muito obrigado, tenha uma tarde abençoada. São 13h59, vamos ficando por aqui, agradecendo a todos que ligaram, participaram, interagiram aqui com a gente, né? A gente agradece a todos e nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar amanhã, nesse mesmo horário, a partir do meio-dia, se assim o poderoso Deus nos permitir, com mais uma edição do programa da C Repórter, Conexão com o Povo. Vem aí o Tarde Interativa com o Matheus Gonçalves, trazendo muito som, muita música legal na sua programação dinâmica. Eu já fui.